Olá, alunos do nono ano. Esse vídeo é para a gente falar um pouco sobre a Primeira Guerra Mundial, conhecer mais um pouco. Eu quero destacar aqui dois eventos que estão diretamente ligados à Primeira Guerra Mundial. O primeiro deles é o imperialismo. O que foi o imperialismo? Foram disputas territoriais nos continentes asiáticos e africanos. Disputas territoriais e por matéria-prima e mercado consumidor. Voltando um pouco atrás na história, a gente viu que aconteceu a Revolução Industrial. Durante a Revolução Industrial, esses países se enriqueceram muito, aumentaram muito o seu capital e então resolveram, depois de um determinado tempo, expandir esses empreendimentos para outros continentes, dominando territórios na África e na Ásia. Só que ocorre que alguns países saíram na frente com essa intenção e outros atrasados. E isso vai gerar uma disputa por territórios. Então, essa disputa por territórios caracteriza o imperialismo, por territórios, por mercado consumidor, por fornecedor de matéria-prima na Ásia e na África. Outro acontecimento importante que influenciou na Primeira Guerra Mundial foi o nacionalismo. O que foi isso, o nacionalismo? Foram algumas potências europeias também que pretendiam unir, anexar territórios que compartilhassem de uma cultura semelhante à sua. Por exemplo, os alemães queriam anexar todos os territórios da América Central que falassem alemão e que tivessem uma cultura semelhante à da Alemanha. Só que muitos desses territórios já eram dominados por outras potências ou às vezes nem queriam ser anexados pela Alemanha, mas a Alemanha começou a invadir e anexar esses territórios. Então isso é um fato ligado ao nacionalismo. Outro fato ligado ao nacionalismo é chamado de... Isso aí é chamado pan-germanismo. O outro é chamado pan-eslavismo. O que foi o pan-eslavismo? Um acontecimento dentro do nacionalismo. Também disputas por territórios, A Rússia e a Sérvia, eles também pretendiam unir territórios da América Oriental que compartilhassem de suas culturas. E havia um território que era disputado entre a Sérvia e a Áustria-Hungria, a Bósnia e Herzegovina. E também tinha o revanchismo francês. O revanchismo francês era que a França pretendia recuperar territórios perdidos durante uma guerra para a Alemanha. Então, isso é o nacionalismo, essa intenção de unir territórios que compartilhassem de uma mesma cultura, da mesma cultura das potências europeias, por essas potências. Então, nós destacamos aí o pan-eslavismo, o pan-germanismo e o revanchismo francês, do nacionalismo. E falamos do imperialismo até agora. Então, isso tudo, o imperialismo e o nacionalismo, vai gerar tensões, vai gerar muitos conflitos entre as potências europeias. E elas vão começar, elas vão começar a se unir, elas vão começar a formar blocos de países, fazer acordos, alianças. E aí vai gerar dois blocos principais: a Tríplice Aliança, formada pela Alemanha, Áustria e Itália, e a Tríplice Entente, formada por França, Inglaterra e Rússia. E aí vai acabar e a partir daí vai acontecer uma coisa chamada de corrida armamentista, percebendo essa tensão, percebendo essa guerra eminente, esses países, as potências vão concentrar seus esforços na fabricação de armas. As indústrias vão perder o foco de fabricar alimentos, vão começar a fabricar mais armas. Outra coisa interessante que acontece nesse processo é que as mulheres que antes nem conseguiam emprego, nenhum posto de trabalho, viviam só para as atividades domésticas, começaram a adquirir postos de trabalho nessas indústrias, porque a demanda de mão de obra para a fabricação de armas era grande e isso vai aumentar durante a guerra. E a guerra finalmente e infelizmente começa, A guerra começa e o estopim para a guerra é o assassinato do príncipe Francisco Ferdinando, o príncipe herdeiro da Áustria-Hungria. Ele foi assassinado em Sarajevo, capital da Bósnia e Herzegovina. Lembremos aqui que a Bósnia e Herzegovina era um território disputado entre Sérvia e Áustria-Hungria, E esse assassinato foi cometido por um estudante
de um movimento nacionalista sérvio. Por isso, a Áustria-Hungria declarou guerra à Sérvia. E vamos lembrar que a Áustria-Hungria fazia parte, né, a Áustria fazia parte da Tríplice Aliança. E aí vai ser o estopim da guerra, porque a partir desse momento, dessa guerra aí, a Alemanha vai dar apoio, né? A Alemanha vai dar, que fazia parte também da Tríplice Aliança, vai dar apoio à Áustria, né? E a Itália, eles tinham se comprometido, e aí isso aí vai provocar uma reação em cadeia, vai ficar entrando cada vez mais países, e aí tem início a Primeira Guerra Mundial, tem início a Primeira Guerra Mundial. 1914. 1914, essa guerra, ela vai ter algumas fases que eu queria destacar. A primeira fase que eu vou destacar são aquelas guerras de movimento, onde essas guerras acontecem em várias frentes diferentes, em várias frentes. Os soldados não ficam parados num lugar, estão num território, depois se direcionam para outro. Os alemães conseguem invadir a França, conseguem invadir Paris. A França fica praticamente dividida em duas, uma parte dominada pela Alemanha, outra parte dominada pela a própria França, mas a França acaba conseguindo até certo ponto se defender. Uma outra fase que eu quero destacar da Primeira Guerra Mundial é a guerra de trincheira, porque chega um momento que aquele movimento dos soldados se locomoverem, eles param, eles cavam valas no chão e para se protegerem. De um lado fica um exército, do outro fica o outro exército, né? E aí essa guerra de trincheira vai durar alguns anos, e nessa guerra de trincheira vai morrer milhões de soldados. A terceira fase que eu quero destacar da guerra é a entrada de países importantes na guerra, como por exemplo a entrada dos Estados Unidos e a saída da Rússia da guerra. A Rússia saiu por conta da Revolução de 1917, um acontecimento que depois vocês vão ver com detalhes, que ocorreu durante a Primeira Guerra Mundial lá na Rússia. E ao mesmo tempo a entrada dos Estados Unidos e depois a entrada do Brasil. Essa entrada, principalmente dos Estados Unidos, vai causar um desequilíbrio na guerra. Os Estados Unidos entram do lado da Tríplice Entente, ou seja, do lado da França, da Inglaterra e da Rússia, né, que saiu da guerra, e acaba desequilibrando. Os Estados Unidos já era uma potência na época, muito forte, belicamente. Quando eu falo belicamente, muito bem armada. E por que os Estados Unidos e o Brasil entram na guerra? Porque a Alemanha começa a acusar alguns países de estarem enviando mantimentos e armamentos para seus inimigos, como o Brasil e os Estados Unidos. Então, tanto o Brasil como os Estados Unidos entraram na guerra, supostamente porque tiveram navios afundados pelos alemães. E aí resolveram entrar na guerra, e isso desequilibrou totalmente a guerra. E essa Primeira Guerra Mundial, ela foi um período onde gerou no mundo uma situação de desespero, onde havia muita fome. Como as fábricas focaram sua produção em armas, muitas pessoas pobres passavam o dia todo numa fila para esperar por um prato de sopa, em alguns países, né? Por um prato de sopa. Até para os mais ricos faltava alimento, porque a produção de alimento não estava sendo suficiente para atender a demanda. Voltando aqui um pouco a falar das mulheres, né? As mulheres adquiriram muito espaço no trabalho, começaram a trabalhar e ocupar os cargos que antes eram ocupados pelos homens nas indústrias, principalmente de fabricação de armas. Depois da guerra, as mulheres passaram a lutar por outros direitos, como por exemplo o direito ao voto. Em alguns países começaram a conseguir esse direito. Por exemplo, em 1918, no Reino Unido, a Inglaterra, as mulheres conseguiram o direito ao voto. E aí, depois dessas três fases, chega o final da guerra, e com essa entrada dos Estados Unidos, esse desequilíbrio, a Alemanha e seus aliados acabam perdendo a guerra e assinando um armistício, um acordo de paz, um acordo de paz. A Alemanha acaba, de uma maneira, assinando esse documento de uma maneira desvantajosa, porque depois os aliados, eles se reúnem
em torno de 27 países eles se reúnem para decidir os rumos do mundo. Depois, né, os principais eram França, Inglaterra, as potências. E aí eles criam um tratado para a Alemanha assinar, chamado Tratado de Versalhes, onde a Alemanha se compromete em diminuir o seu exército, ele pagar uma indenização aos países vencedores de bilhões, né? Dividir suas colônias, a Alemanha perdeu vários territórios, né? E a partir daí o mapa do mundo ele vai sofrer mudanças. Isso vocês podem, eu quero destacar aqui 2 mapas para vocês, quem tiver o livro verificar no livro. O mapa da página 20, o mapa da página, aliás, 77, que mostra os países que deram início à guerra e depois os países que foram entrando na guerra aos poucos. E o mapa da página 81, que mostra, né, que com essa divisão política e territorial do mundo, com essa perda da Alemanha da guerra, que teve que ceder muitos territórios, e outros países também, que perderam sua autonomia, provocou uma grande mudança no mapa do mundo, no mapa principalmente europeu. Isso vocês podem perceber em um mapa que está aqui na página 81. Outra coisa que, um evento importante que eu quero destacar aqui no final da história da guerra, da Primeira Guerra Mundial, é que a Alemanha, ela vai haver uma mudança de governo na Alemanha, vai ganhar um novo governo, né, um novo líder, chamado Weimar. E aí tem início, né, a partir de 1918, a República Weimar. 1918 foi quando terminou a guerra. Mas só que a guerra termina para os alemães com um sentimento de revanchismo. Quer dizer, os alemães começam a se sentir humilhados. Isso vai ser alimentado pelos governos, por essa República Weimar, né? Começam a se sentir humilhados. Ao mesmo tempo, isso aí vai contribuir para o início da Segunda Guerra, mais adiante, que a gente vai estudar. Mas também, outra coisa que acontece é a criação de um órgão que é encarregado de promover a paz entre os países, a paz do mundo. Esse órgão é chamado de Liga das Nações. Liga das Nações. Então, assim, pessoal, termina aqui o nosso vídeo, né? Que nós falamos aí quais foram os acontecimentos que estavam ligados à Primeira Guerra Mundial, os antecedentes da Primeira Guerra Mundial, vamos dizer assim, como o imperialismo e o nacionalismo, qual foi o estopim, né, da guerra, que foi o assassinato do príncipe Francisco Ferdinandes. Falamos dos países que deram início aos blocos, Tríplice Entente e Tríplice Aliança. Falamos da entrada de alguns países importantes como os Estados Unidos, que desequilibrou a guerra, da saída da Rússia por causa da Revolução de 1917, né? E vimos que no final, quem perdeu essa guerra foi a Tríplice Aliança, o bloco que a Alemanha liderava, e que a Alemanha foi o país que mais, né, sofreu com o fim da guerra, porque perdeu muitos territórios, pagou indenização, mas que isso vai gerar um sentimento de humilhação na Alemanha e ao mesmo tempo um sentimento de revanchismo, de vingança nos alemães. Isso aí vai acabar contribuindo para o início de uma nova guerra. A Primeira Guerra, ela terminou em 1918. Quero destacar aqui uma coisa que aconteceu no final da guerra, da Primeira Guerra Mundial, pessoal. Por que eu quero destacar isso? Porque tem tudo a ver com o momento que a gente está vivendo aqui. 1918 foi o ano em que apareceu um vírus parecido com esse que a gente está vivendo hoje, o coronavírus, a gripe espanhola. Além da guerra, além da fome gerada pela guerra, o mundo naquela época europeu ainda teve que enfrentar esse problema dessa gripe espanhola que, associado à própria guerra, né, matou milhões de pessoas, numa época que a medicina ainda não era tão avançada. Foi uma coisa parecida com o que a gente está passando hoje aqui, o coronavírus, onde as pessoas tinham que se proteger com máscara, para que não pegasse, mas essa doença também matou muitas pessoas, milhares de pessoas, tá? Eu quero terminar aqui esse vídeo, vou deixar um formulário para vocês responderem na atividade na plataforma, e até a próxima, pessoal.